vou dar continuidade então no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar agora sobre o capítulo 3, a Dulce falou sobre o capítulo 2. Esse capítulo tem o título de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Esse tema, ele traz um assunto que não é comentado nas outras religiões. Nós vamos falar sobre os diversos mundos habitados no universo. O Espiritismo, ele é filosofia, ele é religião e ele é ciência. Ele nos traz consolo, esclarecimento e traz muitas revelações também. Essas revelações, na época em que Jesus esteve encarnado, não era possível ser revelada por conta do grau de evolução da humanidade. Na parábola da candeia, por exemplo, Jesus diz que luz demais poderia ofuscar a visão ao invés de iluminar. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas para receber tantas informações naquele momento. Essas revelações, elas vêm de acordo com a nossa evolução. Então, aproximadamente 1850 anos depois da passagem de Jesus aqui na Terra, os Espíritos vêm sob o comando dele nos trazer essa doutrina consoladora e esclarecedora, que é o Espiritismo. E tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que sempre que cabe no tema eu gosto de ler. É uma mensagem de João Evangelista, o apóstolo João, que diz assim: meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que realmente é correto. É preciso dizer-lhes que a manifestação espírita alarga os horizontes, e eu, João, o evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá acima das montanhas. Então é uma mensagem muito bonita do apóstolo João. Como o Luiz disse, esses primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são muito importantes para a gente compreender todo o Evangelho, até uma mensagem lá do final. É bom saber como que funciona o Evangelho. Então, assim, Kardec, ele organizou essas mensagens de forma didática para que ficasse fácil compreender. Se nós não entendermos, então, que Jesus, como no capítulo 1 diz, ele não veio destruir a lei, sim fazê-la cumprir, e como a Dulce disse aqui que o reino dele não é deste mundo, que o reino dele não foi implantado ainda no planeta, depois nós vamos ver, agora nós vamos ver que há muitas moradas na casa de meu pai. Depois, no capítulo 4, a gente vai ver que através da reencarnação que nós vamos pagar as nossas faltas e vamos evoluir. E também através da vida futura que nós vamos receber tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Kardec diz que sem a certeza dessa vida futura, esses ensinamentos de Jesus não fariam sentido algum. Nós vamos ver depois no capítulo 5 por que nós passamos pelas aflições, quais são as causas delas e por que nós devemos passar por elas e como passar. Em seguida vem o Cristo Consolador. Então, mais uma vez, esses primeiros capítulos são muito importantes para a gente poder compreender o Evangelho. Nesse capítulo que nós vamos ver agora, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, os diversos planetas que são habitados em todo o universo. E nesse capítulo nós temos a passagem de Jesus, que está no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que diz assim. Eu uso aqui um evangelho de fácil leitura, porque a linguagem é muito difícil, então já está uma linguagem fácil aqui. Que Jesus diz assim: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar um lugar, e após ter ido e preparado esse lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Então a casa do Pai é o universo. As moradas diversas são os mundos habitados no espaço infinito, e que oferecem aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias para a sua evolução.
O espírito, quando está na erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. Então são os espíritos errantes. Não quer dizer que eles estão fazendo coisas erradas, né? É só um nome que é dado para os espíritos no momento que estão fora do corpo, que estão aguardando a próxima reencarnação. Então, o lugar onde ele irá vai depender do seu grau de adiantamento, do desapego em relação às coisas materiais, das sensações que experimenta, do aspecto das coisas, das percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim, alguns espíritos não podem se afastar do lugar onde viveram, ao passo que outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos habitados. Então, ele diz aqui que o apego que nós temos às coisas materiais, nossos vícios, nossas paixões, o apego ao corpo, né? A gente quer ir na academia, quer fazer dieta, quer fazer plástica, o apego aos familiares, a gente não pode perder os entes queridos. Dependendo de tudo isso, a pessoa desencarna e não consegue sair daqui de onde está. Então esses são os diferentes estados da alma, do mundo espiritual. Dependendo do grau evolutivo do espírito, ele pode estar numa condição inferior e desfrutar de uma grande felicidade e estar numa posição mais elevada. Portanto, no plano espiritual também existem muitas moradas, pois a situação em que se encontra o espírito do desencarnado pode ser considerada como uma morada, embora não esteja delimitada, circunscrita e nem localizada. E agora, passando para os mundos físicos, os planetas habitados, na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes e que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo somente para eles. Então, se nós olharmos para o nosso pequeno planeta, dentro dessa galáxia, em um universo que tem várias galáxias, e achar que Deus fez esse planeta, o céu todo, só para enfeitar para a gente, é muita falta de humildade, né? Seria pensar muito pequeno dentro da grandeza de Deus. E se nós formos pensar que o planeta já é pequeno, quem somos nós, né? Acho que nós somos poeira no universo e a gente está aí pisando nos outros, achando que somos melhores, né? Mas mesmo assim, Deus nos ama e nos dá quantas chances nós precisarmos para sair dessas imperfeições, para evoluir. E nós vamos ver na sequência que nós temos diferentes mundos, diferentes categorias de mundos habitados. Os espíritos nos ensinam que os diversos mundos habitados no universo estão em condições diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Dentre os mundos habitados, existem mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto na parte moral. Alguns encontram-se no mesmo nível e outros superiores à Terra. É como se fossem várias salas de aula dentro de uma escola. Tem várias primeira série, segunda série, terceira série, todas servindo para nosso adiantamento e nosso aprendizado. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam acima de tudo e a vida moral praticamente não existe. À medida que a vida moral vai se desenvolvendo, a influência da matéria vai diminuindo. Assim, nos mundos mais avançados, a vida é praticamente toda espiritual. Então, a influência da matéria em nossas vidas, como nós vimos, é o que nos afasta da felicidade, nos ofusca a visão e nos impede de ter um coração puro, fazendo assim a gente chegar à perfeição, que é o nosso destino. Nós temos algumas categorias de mundos, mas essas categorias não podem ser rigorosamente classificadas. Mas considerando os aspectos mais importantes de cada mundo, pode-se classificá-los assim: mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, são os espíritos recém-criados, simples e ignorantes. Todos nós fomos criados assim. Mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, e a classificação da Terra.
A Terra também já foi um planeta primitivo, aí ela evoluiu, está no mundo de provas e expiações, mas está passando por um mundo de regeneração. A gente está em fase de transição. Os mundos de regeneração, onde os espíritos ainda têm que resgatar, mas adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Nesses mundos ainda existem provas, mas sem as angústias da expiação. Mundos felizes, onde o bem supera o mal, então quer dizer que ainda existe o mal lá, mas o bem supera. E os mundos celestes ou divinos, onde moram os espíritos puros e somente existe o bem. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele para sempre. Se o espírito atingir o grau máximo de evolução que aquele mundo pode oferecer, ele passa para um mundo mais evoluído. Mas se também nós não acompanharmos a evolução do planeta, nós temos que encarnar num mundo menos evoluído. A Terra está passando por essa fase de transição, para um planeta de regeneração, então provavelmente aqueles espíritos que insistirem em fazer o mal propositalmente, intencionalmente, provavelmente não vão conseguir reencarnar aqui. Os mundos, eles estão em constante evolução, tanto material quanto moral. Conforme a maioria evolui, o planeta passa de categoria. Nós vamos ter sempre, nós estaremos sempre misturados entre bem e mal, os espíritos, e isso serve para o nosso aprendizado, para nos ajudar uns aos outros, né? Nós somos difíceis para umas pessoas, tem pessoas que são difíceis para nós, então a gente vai estar sempre misturado aí para se ajudar. E nós ouvimos muitos dizerem assim que 2000 anos se passaram e nada mudou, ou que as coisas até pioraram depois que Jesus passou aqui, né? Mas com certeza isso não é verdade. As coisas mudaram sim, mudaram muito para melhor. Nós tivemos muita evolução intelectual, material e moral. Tivemos mudanças nas leis, no trabalho, que antes era árduo, na medicina, no conforto das nossas casas, na tecnologia. O progresso dos mundos não para. Nós sim podemos parar a nossa evolução, nosso progresso. A gente não vai retroagir, mas a gente pode estacionar. Então, se o mundo não para, se nós quisermos acompanhar essa evolução, nós devemos correr atrás para não ser deixados, né? Lutando contra os nossos vícios, as nossas paixões, trabalhando a nossa reforma íntima, desapegando da matéria, praticando a caridade, fazendo bem sem olhar a quem, fazendo aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Tentando ser um bom cristão. Tentar sempre, porque nós vamos falhar muito, mas o esforço que nós fizermos para melhorar será levado em conta. Então, trabalhar na obra de Jesus é colaborar com a evolução do planeta. Semana que vem nós vamos ver nos próximos estudos mais detalhadamente os mundos superiores, os mundos inferiores, os mundos de provas e expiações, a progressão dos mundos. Mas hoje o que eu tinha para falar era isso. Boa tarde a todos. E para encerrar, eu convido a todos para a prece.